dia, minha galera aí da primeira série, desta quinta-feira, olha, 12 de agosto. Que bom, hein? Estamos juntos aí, com a galera toda da primeira série. Que bom. Hoje nós temos um assunto muito interessante, muito rico, que envolve muita coisa na Europa, envolve Portugal, evidentemente, né? E nós vamos cuidadosamente fazer um estudo introdutório do arcadismo em Portugal, porque vai respingar no Brasil. Você vê, né? O Atlântico no meio, mas o Atlântico nunca foi impedimento. Resultado, em Portugal, a mudança, né, de mentalidade muito lento, porque Portugal estava no meio do caminho, digamos assim, do despotismo esclarecido. E aí, na segunda metade do século XVIII, muitas ideias vão circular, principalmente em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em Portugal, como estava sob domínio da Espanha no século XVII, então as consequências foram ainda a longo prazo. Então é com muito prazer que a gente vamos dar uma olhadinha, vamos considerar, vamos puxar as origens, né, características, né, estilo, temas do arcadismo. É só um estudo introdutório, porque em aulas subsequentes nós vamos estudar os autores importantes de Portugal e depois do Brasil. Valeu! Quem está por aí da primeira série, vamos que vamos, hein? E aí, galera, deixa eu puxar aqui os instrumentos de trabalho, hein? Aí! Aqui! Olha, nós temos aqui um quadro para a gente lembrar, né, essa linha do tempo da história da inteligência, né, literária em Portugal e da inteligência literária, né, artística e literária no Brasil. Portugal tem, gente, um longo tempo, né, do finalzinho do século XII até 2022. No Brasil, aqui de 1500, 2022, aqui, dá uma olhadinha no paralelismo, né, dessa linha do tempo das duas literaturas. Porque na terceira série, a gente vai lembrar que a literatura não é só, em língua portuguesa, não é só Portugal e no Brasil, né? Na terceira série, nós estudamos também a literatura em países africanos, né, em língua portuguesa, Moçambique, Angola, são vários lugares pelo mundo que a língua portuguesa é a primeira língua, nós somos a quinta língua do mundo, né? Olha a primeira série, nós somos a quinta língua do mundo, tá bom? Nós somos mais ou menos 300 milhões de usuários, né, pelo mundo todo. Então, não é assim achando que a coisa não tem sentido, né? Lembre-se que o secretário-geral da ONU é um português. Mesmo que ele fale língua inglesa ou francesa, mais a língua inglesa. Mas ele é um português. Vai, não vai, ele está usando a língua portuguesa. Que bom, hein? Só lembrando esse detalhe. Quinta língua do planeta. Então, os estudos de literatura em Portugal e aqui no Brasil, olha, você vê o longo tempo que foi o Barroco, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Longo tempo, né? Mas há uma correspondência até interessante, às vezes uma diferença de 80 anos, como é o caso do início do Barroco aqui e aqui no Brasil, né? Mas olha bem aqui no arcadismo, olha a diferença de tempo para você ver uma coisa. Como já tem uma proximidade bem considerável. Olha aí o arcadismo aqui, ó. E olhe bem aqui o arcadismo. Olha a diferença mínima.
praticamente nós não consideramos muita diferença aí, né? E daqui, do arcadismo até o modernismo, até hoje, né? Até este ano, né? Não há diferença de tempo para os estilos de época. Estamos na paralela, é concomitante. Então, aqui, o arcadismo em Portugal, ele foi muito inibido, mas tem a presença das ideias francesas, porque no passado Portugal recebeu muitas influências da Espanha, né, da Inglaterra, mas no século XVIII, está bem aqui, ó, século XVIII, o arcadismo. Ó. Aí a influência francesa. A França foi o berço de uma segunda Atenas de ideias. Né? Verifique, compare com os estudos de história, com o professor de história, de filosofia, para você ver a mudança, né, no contexto da Europa. E Portugal também, né, se contaminou de tantas ideias. Até porque, galera, ó, é um período bem rápido. Olha o início do romantismo aqui em Portugal. Olha o início do romantismo no Brasil. A diferença é mínima. Nós nem consideramos que haja diferença, porque as duas datas são muito próximas. São paralelas, praticamente. Né? E é aí que as coisas acontecem. Primeira série, dê uma olhadinha, faz um print e a gente acompanha dessa maneira. A primeira série já está acompanhando com cuidado, porque em poucos meses nós vamos para a segunda série. Está vendo aí a galera toda? E então, Tatiele, Alencar, todos os que estão aí, Gabriel, Lilian, né? Toda a primeira série, todos os municípios. Faz um print desse período que chamamos estilos de época, né? Ou período literário, ou escola literária, não importa a nomenclatura aí, né? O que importa é que você precisa dominar pelo relógio, essa linha do tempo, dos estudos de literatura entre Portugal e o Brasil, e depois países da África, né, que tem a língua portuguesa como o grande veículo de conhecimento para o mundo. Relações comerciais, relações políticas, relações literárias, enfim, tudo, né? Então, e é obrigatório o estudo, hein, por lei, história, né? Até porque o conteúdo das matrizes africanas e a importância para nós aqui deste lado do Atlântico é fundamental, né? Para o perfil, para a identidade nacional, a definição da nossa cultura. Por isso que eu coloquei as duas aqui, para a gente dar uma olhadinha com muito cuidado. Então, a primeira série vai acompanhando isso com muito interesse, né? Você tem o romantismo aqui, ó. Aqui vem o realismo, naturalismo em Portugal, é no mesmo perfil do Brasil. Aí tem o simbolismo, olha o simbolismo. Olha como é tão próximo, não tem mais diferença, né? Aí nós temos um período de transição, que é o pré-modernismo, mas olha a data de começo do modernismo lá em Portugal. E olha a data nossa bem aqui. A diferença é mínima. Até porque aqui autores brasileiros e portugueses estão juntos. E nesses 100 anos de modernismo, tanto para Portugal quanto no Brasil, nós temos exatamente o maior perfil de inteligência literária. Portugal, Fernando Pessoa, Saramago, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? E no Brasil, nomes do tamanho de um Carlos Drummond de Andrade, de um João Cabral de Melo Neto, de um Guimarães Rosa, olha aí, dentro do século do modernismo.
E a galera da primeira série, que está aí acompanhando, né, vai para a segunda série, avançando nesse nível de conhecimento. Fechado? Que bom! Então, olha, se precisar, faz o print, eu dou aí um tempinho para você se ajustar e acompanhar. Bote isso num quadro aí na tua mesa, que é para você acompanhar isso aqui, para você ter essa relação com o contexto. Um dos piores momentos para um estudante é que ele não tem essa referência de tempo. Aí atrapalha tudo, né? Mas a literatura não, depende exatamente do contexto de cada período, de cada estilo, né? De época. É exatamente isso aí. Fechado? Olha, primeirão, que bom, né? Agora vamos avançar, preste atenção. Você tem a aula aí com você. Faça o print. Depois, ponha na sua máquina lá, tira uma cópia e põe bem aí, para você acompanhar. Põe aí pertinho do seu PC, do seu notebook. Ou então leva no seu caderno quando for para a escola, mas acompanhe com muito cuidado. Pois ótimo, vamos que vamos, hein? Origens, né? Características e outras ideias, né? Chama-se neoclassicismo. Neo é uma nova forma de ver a cultura clássica. Está aí, neo, né? Que é a arte do século XVIII. Bonito. E o que é isso? É o neoclassicismo. É retomar, restaurar, por meio da razão, né? O que aconteceu, por exemplo, no Renascimento. O Renascimento ele é clássico. Mas já aconteceu isso no Renascimento? Sim. E vai acontecer de novo? Sim. É uma nova maneira de ver o mundo clássico. Agora, por um viés muito interessante. Essa metáfora da Arcádia. A palavra Arcádia nos leva lá para a Antiga Grécia, a região lendária, né, da Antiga Grécia, que é habitada pelo deus Pan, significa todos. E é um lugar de pastores, né, de ninfas. É um lugar maravilhoso, é um paraíso, né? E os autores do arcadismo retomam essa proposta, né? Por conta de um período tenebroso que foi o período do despotismo esclarecido, da aristocracia sugadora, né? E aí começa a ruir por novas ideias, agora encabeçada pela burguesia, né? Que está manipulando, está avançando para tomar o poder. Isso culmina com a Revolução Francesa, de 1789. Que data, hein? Que vai inspirar independências de muitos países, né? E também inspirar mudanças, né? Rumo a democracias, repúblicas independentes. E nós também recebemos essas ideias, né? Que contaminaram muitas inteligências em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Está aí. Em Portugal, do mesmo jeito. Portugal havia saído do domínio da Espanha e agora está embriagado de ideias francesas. Que ótimo, não é? Está vendo como é bom estudar a história também, com o apoio, né, desse contexto. Uma beleza isso aí, muito bom. Perfeito. Tem mais um pouquinho, hein? Vamos acompanhar nessa linha do tempo, essas atitudes de mudanças, de ideias, né? Você pode chamar neoclassicismo ou arcadismo. E ainda pode chamar, por conta da centena, né, 700, você ainda pode chamar de setecentismo.
Assim como o barroco, seiscentismo. Antes do barroco, quinhentismo. Olha aí. Então, use a sua capacidade de percepção de mudanças contextuais. Lembre-se, arcadismo ou neoclassicismo. Que ótimo! E aí, quem começou? Onde foi? Na Itália. Os italianos, hein? Fundaram em 690. Fundaram a Arcádia. As consequências no século seguinte, no século XVIII. E a palavra Arcádia, no fundo, vai nos levar para a concepção de academia. Academia literária. Muitos autores faziam isso. Criavam o nome de pastor, né? Até porque na Arcádia, na antiga Grécia, nesse lugar mitológico, né? Tinha centenas de pastores, né? Pastoras, ninfas. Aí ele abria mão do nome de batismo e usava o nome de pastor. Interessante, né? Para se filiar à academia literária, para combater o barroco, porque o barroco foi nocivo, né? Interessante, divulgar os ideais neoclássicos. Isso é bom. Vamos entender isso aí, porque a repercussão de algumas dessas ideias ainda persiste até os dias atuais, né? E o que é que os Árcades queriam? Bom, é isso que a gente vai ver agora, hein? Queriam o quê? Eles defendiam uma vida simples, que se chocava com aquela vida luxuriosa, né, da aristocracia. Então, uma vida simples e natural, porque as cidades estavam insuportáveis. Imagina hoje, né? Esse mito da gente sair da cidade e ir para o campo é um mito de longo prazo, do século XVIII. Cidades começaram a inchar, muita poluição, muita coisa horrível, né? E então, essa coisa de você, no final de semana eu vou cair fora daqui, vou para o interior. Esse mito persiste por mais de 3 séculos, né? E as cidades estão começando a dar essa reviravolta, né? De purificação, de higienização. Olha aí, né? E em Portugal, o que foi que aconteceu? Que é o nosso foco. Está aqui. Eles fundaram academias também, já estimuladas pelas academias dos italianos, né? Que interessante, né? Então, eles começaram a cultivar uma poesia voltada para o campo, né? Para a vida campestre. Bucolismo, né? O pastoralismo, o idílio com a natureza, né? Então, são composições muito divulgadas nesse período, são os idílios, as éclogas, que são composições cujo conteúdo, né, está voltado para o campo. Os autores são urbanos, né, mas dentro do texto, o eu poético, né, o eu lírico, que é a voz que fica dentro do poema, chama o leitor para o campo, né, no imaginário do leitor, né, e do produtor do texto. A vida no campo, essa é a intenção maior, essa aí, porque a vida no campo ela é mais saudável, marcada pela pureza, né? A vida é simples, em contraponto com o barroco, e politicamente em contraponto com o antigo regime, o absolutismo aristocrático, né? Todo luxurioso, requintado, né? Então é essa contrapartida aí, né? Percebeu aí como é legal? Muito bom, muito curioso.
E tem mais aqui. Ó, a postura do autor Árcade é de simplicidade. Está aqui. De equilíbrio. Porque ele vai trabalhar mais a razão, né? Pela influência de autores do mundo grego, né? E do mundo romano, como é o exemplo do Horácio. Perfeito. 68 a 8 antes de Cristo, 60 anos ele viveu bem, muito bem, né? Então, Horácio foi que inspirou muito essa história de estilo de vida, né? No campo poético das relações com a natureza. O Horácio foi o nome maior. Então, retoma-se a mitologia pagã. Em Portugal, o nome mais, digamos assim, festejado é o de Bocais, que nós vamos estudar, evidentemente, né? Em Portugal, eles fundaram duas academias, duas Arcádias. A Arcádia Lusitana e depois a Nova Arcádia, já no final do século XVIII. O Bocage esteve nas duas. Bocage é um nome gigantesco na literatura em língua portuguesa. E principalmente quando se estuda a literatura portuguesa propriamente dita, né? Eu tenho a obra do Bocage, né? A obra dele subdivide-se em vários blocos. Os blocos principais, né? Ele lírico e ele satírico, ele é terrível, né? Então, nós temos dois momentos, né, em que o Bocage vai manifestando, né, a sua atitude antibarroca. No caso, aqui o latim é muito forte, né, com a expressão latina, inutilia, né, jogar fora o que é excesso, o que é complicado. Era o lema da Arcádia Lusitana, né? E o restante é muito comum. Mas tem uma expressão latina aqui que é o bolo, né? É a cereja do bolo, né? Que é o carpe diem, né? Exatamente isso. É o carpe diem. Ou seja, é preciso usar sabiamente o seu tempo, né? O tempo presente. E essa é uma influência de Horácio, né? Esse poeta romano do século I, né? Antes do nascimento de Nosso Senhor. O carpe diem, né? Essa expressão é muito famosa no campo da filosofia, no campo da literatura. E ela é tão famosa que ultrapassou tudo. Já foi nome de balé, perfume, né? Filmes. Tem um filme muito famoso que eu recomendo a galera da primeira série aí. O filme é Sociedade dos Poetas Mortos, um filme belíssimo, né? É um filme muito bonito, que estimula muito. Eu me lembro quando o filme foi lançado, que chegou em Teresina, eu levei meus alunos, né, para o cinema, né? E aí lá nós assistimos a ele, né? E os alunos fizeram uma resenha, né, do filme, um comentário crítico, né, da importância do filme, né? Então, cada aluno deu sua contribuição sobre a questão das escolhas, né, do livre-arbítrio do aluno. Saber escolher e aproveitar bem, né, o seu dia, né, na profissão que escolheu. Então, recomendo esse filme, Sociedade dos Poetas Mortos, né, muito bonito, com Robin Williams, né. E aí, de quebra, algumas características. Nós vamos repetir essas características. Olha, o pastoralismo, o bucolismo, né, e a expressão fugere urbem, que é cair fora, né, dos centros urbanos tormentosos, né, e buscar o refúgio, né,
na natureza. Olha, eu vou dar um minuto para vocês darem uma olhadinha aí. Observe bem, né, que o arcadismo ele é totalmente diferente do barroco. Porque o arcadismo ele é muito simples, né? Uma comunicabilidade expressiva, numa linguagem bem atraente, tá bom? O meu diretor, por gentileza, me dê um minutinho. Tá. Opa! E aí, galera? Por aqui, hein? E o Alencar, muito bem, Alencar. Que beleza. Tamo junto aí, hein? E olha aí os ensinamentos de Horácio. Eu tenho o livro do Horácio, claro, né? Ele era, além de um poeta, um intelectual, ele foi um teorizador da literatura, né? Estudou a literatura, né? A poesia principalmente, né? Então, que bom. Isso é o arcadismo, ok? Pois vamos lá. Opa, o que é que houve? Opa, aqui voltou. Opa. Vamos confirmar tudo isso com esse texto de, né, Lira 34. Olha aí o mundo romano aí, né? A lira significa parte, né? Está aí, nesse sentido. É a estrofe 34, da segunda parte da obra, né? E a gente explica melhor quando estivermos estudando o arcadismo no Brasil. Tá legal? Bom. Então, olha a delicadeza, né? E olha o carpe diem. Vou anotar bem aqui para você se lembrar disso, ó. O carpe diem, né? Que é a questão do tempo. Dá uma olhadinha. Observe isso aí. Ornemos nossas testas com as flores, né? Interessante isso, né? Ornemos nossas testas com as flores. E tem uma música e um clipe, né? Do Scott McKenzie, né? São Francisco, o nome da música, né? Mas é muito interessante, bem Arcade, dentro do centro urbano. Alencar, se você tiver com o celular na mão, puxa bem aí a música, né? Do Scott McKenzie, né? Que é São Francisco, né? Aqui estou em São Francisco. Se você vai para São Francisco, ponha flores no cabelo, né? Então é uma coisa bem interessante, né? E façamos de feno um brando leito. Vida simples, as coisas mais simples que dão um toquezinho de felicidade, né? Prendamos-nos, Marília, em laço estreito, abraço, né? Marília é a pastora, hein? Gozemos do prazer de sãos amores sobre as nossas cabeças, você tem os cabelos, evidentemente, sem que o possam deter, o tempo corre. Olha aí o carpe diem, né?
E para nós o tempo que se passa, também, Marília, morre. Olha que coisa, não é? Ele se dirige a Marília. Marília, olha, meu bem, olha, vamos ocupar bem o tempo, não é? Tem muita coisa boa, né? Mas o tempo não espera por ninguém, não é? Aí onde está o segredo? Você vê que é uma comunicação simples, né? Muito bonita e tudo, né? É um texto, é uma estrofe tipicamente Árcade, né? Simplicidade, vida natural, ocupar bem o tempo e viver. É o recado. Tudo isso numa linguagem direta, simples. A marca é o equilíbrio, né? Bem racional, pronto. Totalmente diferente da postura barroca, né? É aí onde está o segredo. Totalmente diferente da postura barroca. Valeu? Que legal, hein? Pois vamos lá. Tem mais. Bom, e no campo amoroso, como é que fica? Olha, é muito interessante, porque é o convencionalismo amoroso, significa que não deva ter aquele pieguismo, aquela subjetividade, aquele sentimentalismo pessoal. Não há traço pessoal, é distanciado, racionaliza o sentimento, é puramente convencional. E aí vem uma outra característica, latim, né? Aura mediocritas, as coisas bem simples da vida que dão prazer, né? Que proporcionam felicidade. Final de semana, lá num sítio de um amigo, bem rústicozinho, bem simples. Beleza, contato com a natureza, está aí. Lembre-se que o arcadismo vai refletir o século das luzes, que é o iluminismo. Aí, né? Que vai preparando, vai sedimentando o caminho para a Revolução Francesa. As ideias, né? Ideias para quebrar aquela vida luxuosa da aristocracia e aquele mando excessivo, divino, entre aspas, do absolutismo dos reis, né? E essas ideias começam a minar, né, essas estruturas estúpidas, né? E na segunda metade do século XVIII, né, isso explode na Europa e respinga no mundo todo, principalmente no Ocidente, claro. E chega até nós aqui no Brasil e vai explodir com a nossa independência em 1822. Né? Um longo e doloroso processo, porque já vem do século XVIII, com a Inconfidência Mineira. Então, várias datas que vão, né, acontecendo até explodir mesmo. E, por tradição, ficou o 7 de setembro. Valeu? E que agora, no mês próximo, 200 anos da nossa independência. Valeu, primeira série. Que bom, não é? Fique atento, hein? Fique atento, né? Outra expressão latina interessante é o locus amenus, amenidades, né? Olha aí, mediocritas, coisinhas simples, né? Mediocridade não é no sentido negativo não aí, viu? Então o locus amenus é um refúgio, finalzinho de semana, acolá, né? Num sítiozinho, coisa legal, em oposição, né, aos centros urbanos, né? Daquela concepção política da monarquia, né? Aquela estupidez toda. Né? Então, caiu tudo isso. Né? E entra em cena uma nova postura. Um novo comportamento. Leva tempo? Claro que leva tempo. Não é fácil, hein? Nós estamos aí com 200 anos
de independência. Estamos construindo ainda essa independência, não é? Isso é algo que leva muito tempo. Em alguns países deram certíssimo, de imediato, como é o caso da independência americana, que em mais de 200 anos é só uma Constituição, e então não tem mudança, uma só moeda também. O Brasil não, nós temos 7 constituições e 12 moedas. É uma coisa ainda que nós estamos ainda tentando ajustar a nossa vida de independência, nossa vida republicana, etc. Cuidado, né? Vamos somar conhecimento. Aulas de história, aulas de sociologia, aulas de filosofia, e vamos cruzando esses conhecimentos, né? Numa atitude de interdisciplinaridade. E na literatura, numa atitude além da interdisciplinaridade, a intertextualidade, que a literatura ela dialoga com a literatura, né? Como é o caso do Horácio, que é o grande guia, né, do arcadismo e do renascimento também, né? Além dos outros grandes nomes da Grécia e outros nomes da cultura romana, né? Muito prazer, muito bom. Bora, galera, ó, tá aqui, o arcadismo em Portugal, 1756, fundação, ó, da Arcádia Lusitana, muito legal. Eles fundaram a Arcádia Lusitana, né? E então, o arcadismo está aí, é um período bem rápido, né? Um período de transição. Vai até 1825, quando começa o romantismo. Opa! Olha aí. Então, o contexto em Portugal respinga no Brasil também. Somos colônia, né? Então, respinga. Até a vinda da família real, né? Que é exatamente o contato de Portugal, que é a corte, né? No Brasil. E aí, em 1822, acontece a nossa independência. Dá uma olhadinha nisso aí. As ideias do iluminismo, olha aí. E lembre-se que o regime de monarquia absoluta, não é? Em Portugal e no resto da Europa. Em 1755, um terremoto em Lisboa. Tsunami, um terremoto, um negócio de doido, né? E aí o rei era Dom José I. E o primeiro-ministro, que lá é a monarquia constitucional, né, era o Marquês de Pombal, que já vinha às turras, né, com a presença religiosa. Expulsou os jesuítas, reformou o ensino, né, e modernizou Portugal e reconstruiu Lisboa. Tornou uma das cidades mais belas, né? Muito interessante, não é? Lá tem a Avenida da Liberdade e tem um arco imenso, né? O Arco do Triunfo, a Marquês de Pombal. Então, nós temos aqui em cena a política pombalina, né? Mexeu com muita coisa, né? Essa política pombalina, né? Tá aí. Esse é o contexto do arcadismo em Portugal. Muito bom. Estamos nessa fase introdutória. E aí, lembrando a vocês, o arcadismo, Arcádia, mais o ismo. Então, você tem o ismo, que é a tendência, que é o assunto da palavra Arcádia, neoclassicismo, o ismo, que é a tendência do mundo clássico, e o neo, uma nova postura. E o setecentismo, que é a arte dos 700, né? Que começa no século XVIII, principalmente segunda metade do século XVIII, né? Que o mundo ocidental convive com ideias do liberalismo, olha aí, né? O empirismo e muitas outras correntes, né, políticas,
são os pensadores franceses, né, que contribuíram para estruturar as bases democráticas, né, no mundo ocidental. Diderot, Montesquieu, olha aí o Montesquieu, famoso, né? De Voltaire, d'Alembert, e aí vem um movimento enciclopédico, né? De novo, ó, arcadismo. Arcádia, Grécia Antiga, mundo pastoril, né? Música, flauta, lira, e um lugar idílico, né? Bucólico, onde pastores estão lá vivendo uma vida simples, tranquila, feliz, né? Olha que beleza, não é? Então, é uma literatura muito graciosa, a literatura do arcadismo, né? Você pode chamar, desculpe aí, você pode chamar também, ó, neoclassicismo. O novo, né? Essa retomada, né, da cultura greco-romana e do Renascimento. Não perca isso aí, né? Essa retomada, né? Porque o Renascimento também foi clássico. E qual é o nome da língua portuguesa, né? Do classicismo do século XVI, né? É Camões, é o gênio, né? Olha aí, ó, é assim que se aprende, ó. Nós já passamos pelo Camões, lembram? O grande autor do Renascimento português. A grande inteligência artística do classicismo em Portugal. Muito bom. Isso é uma força muito curiosa, hein? Pois vamos lá. Muita coisa boa para a gente ver, né? Para a gente verificar, né? Olha aí, ó. Mais explicações, né? O arcadismo é a arte, né, ligada ao iluminismo. Não perca esse detalhe, tá bom? Combina isso na aula de história, na aula de filosofia, né? E você tem campos do conhecimento. O campo literário, né, o campo histórico, o campo filosófico aí que é muito forte, né? Isso na segunda metade do século XVIII. Não perca a linha do tempo, hein? Senão você vai se atrapalhar. Então, a Europa está vivendo profundas transformações, né? Muito fortes, né? No campo social, né? No campo econômico, político, ideológico. Aí, a queda das monarquias. Oh, isso aqui vai um fenômeno extraordinário, né? A queda das monarquias. Que coisa, né? Por conta da decadência aristocrática, né? Minou as bases do absolutismo. Caiu esse poder. E cresce, né, um outro poder, que é a mentalidade burguesa, né? Junto com o povo. Explode a Revolução Industrial na Inglaterra, com o ouro e diamante do Brasil e outras colônias, né? E se torna uma nação poderosa, né? Mas uma lembrança curiosa aqui, antes da Revolução Francesa, de 1789, é a independência dos americanos, uma coisa extraordinária. Vários anos antes, hein? Olha aí, 13 anos antes, 13, mais de uma década, que coisa. Os americanos obtêm a independência, né? E queima e derruba a estátua do rei da Inglaterra lá em Nova York, né? Derrete a estátua de chumbo e vira bala, né? E eles, então, proclamam a independência. Aí lá vem a Constituição, lá vem a moeda, até hoje, né? Em torno de 250 anos, impressionante, né? Mas até um pouquinho, né? Nós estamos em 2022, né? Então você tem 256 anos
de independência americana. Isso inspirou muitos países até, né? Incluindo o nosso, hein? Que beleza! Esse é o contexto. Primeirão, cuidado. Não despreze esses conhecimentos históricos, porque eles são básicos, né? São pilares para o artista, né? Como uma esponja, ele vai, né, mostrando isso, os bastidores, mostrando tudo, né? Fique de olho, hein? Isso é importante demais. Beleza? Ótimo. Vamos lá. E as ideologias da época? Coisa boa, ó. Grandes nomes que influenciaram tudo isso, né? Voltaire, liberdade de expressão. Não sei porque que ainda fica discutindo isso, né? Uns querem regular, outros não, e por aí é a briga constante. Mas Voltaire foi extraordinário nisso aí, né? Diderot, d'Alembert, né? Grandes nomes do enciclopedismo, né? Montesquieu, a questão dos poderes, né? Rousseau, a questão do laicismo, né? O Estado laico, sem a presença religiosa, o empirismo, tudo isso vai estruturando o liberalismo. Bonito, né? E então, o iluminismo é esse movimento extraordinário do século XVIII. Aqui tem 17, mas é 18 mesmo, hein? Meu diretor, dá para a gente acrescentar um aqui em romano bem aqui, para ficar 3. Está vendo aí, meu diretor? O Flavilton. Bota um em romano bem aqui para ficar 3. Pode ser? Ah, tá. Botar mais um aqui em romano, tá bom, galera? Ó. Cadê? Olha aí. Oxe, que é isso? Pode um negócio desse? Que coisa. Calma, ó. Bem aqui em romano, ó. Mais um, ó. Tá aí. Voltando. Século XVIII, né? Então, o iluminismo, né? E a expressão do iluminismo foi o enciclopedismo. 28 volumes. Pela primeira vez na história da humanidade, tentou-se colocar o conhecimento num só lugar. Hoje é tudo Google, né? É o maior oráculo. É o Google, né? É o enciclopedismo da época, o Google hoje, né? Galera, a coisa aqui é bonita, hein? Em frente? Ah, pois vamos ver agora. E o que foi o liberalismo? Ah, meus amigos, é a ideologia política, até hoje vigente, né? Pelos sistemas representativos. Você elege a pessoa para representar, claro, né? Muitos países vivem essas crises de representação. Não precisa nem dizer que o nosso está aí. E no campo econômico? Iniciativa individual, livre concorrência. Perfeito. Olha como o liberalismo é bem interessante, não é? Sem a interferência do Estado. É a livre concorrência, iniciativa individual, e aí entra uma palavrinha mágica, criatividade, né? Em tempos de crise, lá vai a criatividade. Vai movimentando, vai se ajustando e vão criando outras possibilidades, né? É exatamente isso aí. E o que acontece? O melhor exemplo é agora da pandemia, né? Muitas empresas, novas profissões, né? As coisas vão se ajustando, né?
Olha aí como é interessante o liberalismo, né? Ele não engessa, né? Pelo contrário, né? Libera, é o nome, né? O ismo, a tendência, né? Liberal, de você tirar o Estado, né? Separar o Estado da igreja, por exemplo, né? E aí, então, você tem dois campos de movimentação, o campo político e o campo econômico, né? Valeu? Muito bom. Só tem coisa boa. Tem mais, hein? Olha aí. O laicismo separa o Estado da igreja. Isso, infelizmente, ainda tem muitos países do mundo que é conduzido, é uma né? Teocracia, né? Mas no Ocidente é muito difícil, isso não tem mais não, são mais de 200 anos com essa, né, essas funções bem separadas, né? No Brasil foi no final do século XIX, né, a crise entre o Estado e a Igreja. Uma outra ideia muito curiosa foi o empirismo, né? A experiência sensível, né? A origem de todo o conhecimento é a experiência sensível, né? Interessante isso aí, né? Isso foi uma grande força dentro das estruturas de mudanças na segunda metade do século XVIII. Valeu? Tem mais, olha. Aqui são mais um reforço, né? Academias, Arcádia. Então, essa ligação de academia com Arcádia. Natureza, os clássicos. E aí vem as imagens, né? O bucolismo, pastoralismo, o amor galante, olha aí que beleza, né? E combater o barroco. Combater o barroco significa escrever simples, muito claro, muito equilibrado. E a razão e a ciência, eu gosto disso. Isso é bom, hein? Razão e ciência iluminam a trajetória do humano. Oh, beleza, olha aí, ó. É isso que a gente precisa. Né? Até a fé, ela precisa ser raciocinada. Você não ficar dizendo bobagem, né? Não ficar rolando na subjetividade, né? Esse é o detalhe principal, né? Tá vendo aí? Olha a primeira série, tome cuidado com essas explicações, porque elas vão, né, tendo desdobramentos para os períodos literários subsequentes até os dias atuais. Olha, tem mais um pouquinho, hein? Tá aí. Opa, que é isso? Aqui. E aqui nós temos, para a gente fechar mesmo, né, 5 expressões latinas, né, fazendo uma síntese das características do arcadismo, né? Aquela simplicidade na natureza, né? Aqueles lugares bem gostosos, né? Uma loquinha d'água, um riachinho, oh, coisa boa. Aura mediocritas, coisas simples do cotidiano, né? Mediocridades do cotidiano. A palavra mediocridade aí no sentido bem positivo, lógico, né? E cair fora da cidade. Aquele, não, quando eu me aposentar eu vou para um sítiozinho, esse mito, né, da vida simples no campo. E o carpe diem, que é a grande característica, né, desse período. E cortar o que não serve, né, tirar o que é inútil, os excessos. Como é que a pessoa pode usar 20 sapatos? É brincadeira um negócio desse, né? 20 pares de sapato, para quê? É separar o bom do defeituoso. Olha, primeira série, até o próximo encontro. Valeu, tchau!